As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Afinal, ao que tudo indica, hoje não haverá lugar para a realização da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar, dedicada ao 25 de novembro. Tal como a ERTE se adiantou, em tempo oportuno, o Partido Socialista já fez saber que não irá marcar presença no encontro, tal como a CDU, o que equivale por dizer que 15 eleitos, 13 do PS e 2 dos centristas, não irão comparecer. Desta forma, a menos que Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, apareça na sessão, o que não é de todo expectável, então a Assembleia não terá quórum suficiente para se realizar. Também existem dúvidas sobre a posição de Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste, mas só com a ida destes dois últimos elementos é que se poderia realizar a Assembleia. Ou seja, para já, confirmados estão Hugo Costa, que terá de estar presente por ser presidente da mesa, assim como 12 eleitos do PSD, um do Chega e outro do CDS, num total de 15, isto quando o regimento obriga à presença de pelo menos 17 elementos. Desta forma, não restará outra alternativa a Hugo Costa que não cancelar a sessão, que poderá ser realizada com qualquer número de eleitos, caso as forças signatárias do requerimento que esteve na base da realização desta Assembleia assim continuem com esse propósito. De qualquer forma, a sessão continua marcada para as 21 horas de hoje no Salão Nobre dos Passos do Concelho. Importa então recordar as posições públicas já assumidas por PS e CDU. Quanto aos socialistas, por exemplo, começam por citar Hugo Cristóvão, presidente da Câmara e da Conselhia, que referiu no último dia da cidade: celebremos o que une, não o que divide. Ficou dado o mote para duras críticas às intenções de sociais-democratas e centristas, apesar de a própria Assembleia Municipal ter já chumbado maioritariamente uma moção para celebrar o dia 25 de novembro, vêm agora de forma intempestiva, sobranceira de afronta e nada querendo unir, antes pelo contrário, no decurso de uma Assembleia a apresentar um requerimento para esse efeito. A demonstração clara de que as intenções são apenas panfletárias e muito longe da tal dignidade que uma qualquer celebração abrangente devesse ter. Já a coordenadora da CDU de Tomar escreve também em comunicado em impulso tardio de ajuste de contas com a Revolução de Abril, que não está desligado do crescimento de movimentos políticos e forças de caráter retrógrado, antidemocrático e fascisante na sociedade portuguesa. Desengane-se quem, por leitura do ponto único da ordem de trabalhos da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar, considerar que esta não é uma sessão comemorativa, critica a CDU nesse mesmo texto. Nunca é demais recordar se é necessário comunicar atempadamente a realização de queimas de sobrantes. No Concelho de Tomar há registro para episódios em que algumas pessoas são surpreendidas pelas autoridades quando estão a praticar aquela atividade agrícola, mas sem autorização para tal. Incorrendo, desta forma, encontra ordenações e até na prática do crime de incêndio. É um facto que nesta fase o risco está no nível reduzido, mas ainda assim é obrigatório solicitar previamente a realização de qualquer queima de sobrantes ou queimada, através do número 808 200 520 ou da aplicação disponível em fogos.icnf.pt. Em alternativa, poderá solicitar a autorização via telefone, através do número 249 324 030, nos dias úteis das 9 às 17 horas, devendo identificar-se com o número de identificação fiscal e localizar onde será feita a queima de sobrantes. Mesmo com a autorização concedida, não se esqueça de estar munido de água e ainda de um telemóvel para o caso de o fogo se descontrolar por alguma razão. Coloque os sobrantes em diversos amontoados, evitando assim grandes proporções. Rádio ERTE, a primeira a informar. O entroncamento assinalou o 79º aniversário da elevação a Concelho, num dia marcado por momentos simbólicos que retratam a evolução deste pequeno território, criado a 24 de novembro de 1945. O dia iniciou com o hastear das bandeiras nos passos do Concelho, seguindo-se a cerimónia comemorativa de aniversário no Salão Nobre, onde foram homenageados os funcionários do município que completaram 15, 25 e 35 anos de serviço, com a Medalha Municipal de Serviço Público, grau bronze, prata e ouro, respectivamente. No período de intervenções, registro para as palavras de Luís Filipe Antunes, presidente da Assembleia Municipal, que destacou o que o Concelho tem de melhor, a exemplo dos recursos humanos, a juventude, a qualidade de vida, o dinamismo das associações e clubes. Nesta ocasião tem destacado o que temos de melhor na cidade, no Concelho. Os recursos humanos, a qualificação académica,
a juventude, a qualidade de vida, o dinamismo das associações e clubes, as potencialidades decorrentes da nossa posição privilegiada no contexto do país, geograficamente, nas vias de transporte, rede ferroviária, rodoviária, investimentos que temos significativos em infraestruturas culturais, desportivas, a nível de educação, com destaque para o património e a identidade ferroviária, que tem valorizado o pequeno espaço que ocupamos. Enfim, tenho sempre uma perspectiva otimista, vou procurar valorizar aquilo que é mais importante e que nos une, que é o entroncamento, independentemente das orientações políticas partidárias. O presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, reforçou na sua intervenção que a ambição foi desde o início uma cidade centrada nas pessoas, assente em valores de solidariedade, justiça, igualdade e liberdade. É nos momentos mais críticos, mais difíceis, que nós somos postos à prova na defesa destes valores que para nós são valores essenciais. E foi essa sempre ideia que nos conduziu, nos orientou na nossa procura de uma cidade que responda às necessidades das pessoas de forma sustentável e eficaz, socialmente inclusiva, competitiva, que promova uma utilização mais eficiente dos recursos e responda aos desafios da transição climática e digital. Isto não é um clichê. Isto era uma ideia estratégica e é uma ideia estratégica que tem vindo a ser construída nas várias intervenções que temos feito ao longo dos anos, com o empenho de todos. E foi em resultado do trabalho que eu, por exemplo, posso afirmar com orgulho que o entroncamento tem sido alvo de várias distinções em fóruns da especialidade, pelos seus pares, etc. Olha, o entroncamento foi distinguido com o Estatuto de Cidade Educadora desde 2021. E porque desde sempre nós temos identificado ou temos colocado a educação como um objetivo estratégico fundamental. E trabalhamos em várias dimensões para este objetivo, que é contribuir para termos uma educação de excelência e para elevar o nível de educação das pessoas. Entroncamento assinalou 79 anos desde a elevação a Conselho. Rádio Hertz. Informação. Numa altura em que se projeta, a partir de 1 de janeiro de 2025, alterações aos custos da gestão de resíduos de embalagens, a DECO Proteste, em comunicado enviado para a redação da Hertz, defende que o aumento dos custos não deve ser transferido para o consumidor, garantindo um sistema de gestão de resíduos justo e eficiente. Estarão mesmo em causa aumentos significativos que poderão ter impacto no preço final dos produtos para os clientes. A Organização de Defesa do Consumidor defende que, apesar da revisão necessária do modelo de cálculo das contrapartidas financeiras, o ónus deste aumento não deve ser suportado pelos consumidores, que não são responsáveis pelas ineficiências do sistema. Nesse mesmo texto, a DECO Proteste reconhece a importância da atualização do modelo de cálculo para que este reflita a realidade dos custos associados à gestão de resíduos, especialmente tendo em conta o incumprimento reiterado das metas de reciclagem em Portugal. Contudo, a organização insiste no princípio do poluidor-pagador e da responsabilidade alargada do produtor, argumentando que os custos acrescidos não devem ser suportados pelo consumidor final, sendo necessário garantir que o aumento dos custos de gestão de resíduos não se traduz num agravamento do custo de vida para os consumidores, assegurando um sistema de gestão de resíduos justo, eficiente e ambientalmente responsável. Por isso, assegura a DECO Proteste, a solução tem de passar por responsabilizar efetivamente os produtores, incentivando a reciclagem e a otimização da gestão de resíduos. A ama ilegal de 62 anos, que foi filmada a agredir uma criança de 2 anos na Marinha Grande, distrito de Leiria, está agora proibida de contactar com menores de 14 anos, tendo ainda ficado sujeita a apresentações bissemanais às autoridades. Em comunicado enviado para a Hertz, o comando distrital da PSP recorda que recebeu um vídeo onde alegadamente uma ama se encontrava a desferir palmadas a uma criança, ao mesmo tempo que a obrigava a tomar um banho de água fria. Os pais de 5 crianças foram informados dos motivos da intervenção
bem como do não licenciamento, quer do espaço, quer da atividade, tendo-lhes sido solicitado que se deslocassem ao local. Entretanto, já foi possível integrar os bebés em creches, em atividades de animação e de apoio à família, na educação pré-escolar e na componente de apoio à família no primeiro ciclo do ensino básico. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Câmara de Sardual aprovou um investimento de 2,5 milhões de euros com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência para a construção de 16 fogos de habitação a custos acessíveis. Oferta que se irá dividir em 2 blocos com 12 espaços de tipologia T2, 2 T1 e outros 2 T3. Esta será uma nova realidade no espaço intermédio das piscinas municipais. O Executivo aprovou, desta forma, o procedimento para a contratação da empreitada. Em declarações à Hertz, Miguel Borges, presidente da autarquia sardualense, assegurou que há pessoas que se querem fixar no concelho e, por isso, este será um passo decisivo para que esses anseios se tornem realidade. Felizmente há pessoas que querem vir morar para o Sardual e para o nosso interior, mas vai ser já uma boa ajuda, juntamente com outras situações que nós temos, que paralelas também, no âmbito também do primeiro direito. Há aqui algumas alternativas ou algumas ofertas que estão a ser criadas neste momento e que podem ser vantajosas para quem se queira fixar no concelho de Sardual. Há também outros processos, nomeadamente no caso do primeiro direito. Sendo certo que o primeiro direito é para a habitação digna, para pessoas que possam ter a sua habitação com alguns problemas e que possam ser realojadas nestas casas que nós temos em concurso também para as arranjar. E depois há também outra fase que é para os próprios proprietários poderem também arranjar as suas casas. E neste caso um outro bairro que a Câmara tem, que também está a ser todo ele requalificado, com 36 fogos, um bairro antigo e que agora tem também, já está com um investimento também de cerca de 2 milhões de euros na sua recuperação. Por isso é todo um trabalho com diversas direções que está a ser feito no âmbito não só de novas habitações, mas também de dignificar aquelas que já existem para as pessoas que lá vivem. Isto falando em PRR, sabemos que o PRR termina a meio de 2026. Se considerarmos se continuarmos com os pressupostos que até aqui nos têm sido dados. Por isso, é assim, olha, e depois é esperar que não haja atrasos das obras, esperar que os concursos não fiquem desertos. Na verdade, vamos ver se temos executores de obra para tanta oferta que está a surgir neste momento. No Sardual, investimento de 2,5 milhões de euros para habitação a custos acessíveis. Rádio Hertz, informação. No decorrer do mês de novembro, o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública, através do Núcleo de Armas e Explosivos, distribuiu cerca de 700 armas provenientes de entregas voluntárias a favor do Estado pelos seus proprietários ou herdeiros, de apreensões ou declaradas perdidas a favor do Estado por decisão dos tribunais ou autoridades administrativas, para além de 5 quilos de matéria ativa de pirotecnia de divertimento, vulgo fogo de artifício, e 115 unidades de artefactos pirotécnicos de sinalização, neste caso para embarcações. Esta foi a segunda entrega do ano de 2024, que permitiu, no corrente ano, o Comando Distrital de Leiria tivesse totalizado a entrega para destruição de perto de 1.120 armas, cerca de 5 quilos de matéria ativa de pirotecnia de divertimento e 461 unidades de artefactos de sinalização. Quando estão em causa 2023 e 2024, os números são ainda mais surpreendentes, seja por entrega voluntária a favor do Estado, resultante de apreensões ou por terem sido declarados perdidos a favor do Estado por autoridade judicial ou administrativa. O Comando Distrital de Leiria entregou para destruição mais de 2.630 armas, cerca de 5 quilos de matéria ativa de pirotecnia e cerca de 630 unidades de artefactos pirotécnicos para sinalização. Recorde-se que se tem armas e não sabe o que fazer com elas, pode proceder à sua entrega voluntária a favor do Estado, sem custos, bastando para o efeito que se desloque ao núcleo de armas e explosivos de qualquer comando distrital. Uma celebração que fica para a história. A Associação de Futebol de Santarém assinalou 100 anos de existência com a realização da gala comemorativa que encheu o Quenema, na capital de distrito. Foi assim a altura de olhar para a história de uma entidade que tem conseguido deixar uma marca de sucesso sempre ao serviço dos clubes e dos atletas que têm marcado todo este trajeto. Durante o evento, registro para a homenagem a várias personalidades que mais se distinguiram durante estes 100 anos, quer no futebol e
e futsal feminino e masculino, clubes centenários e instituições. E saltam à vista nomes como Ernesto Figueiredo, natural de Santa Cita, concelho de Tomar, ele que ficou conhecido como Altafini de Sernache e que foi um dos magriços do Mundial de 1966. Registro ainda para Jorge Cadete, antigo internacional português, natural de Santarém, ou Pedro Gomes de Torres Novas, também ele com passagem pelo Sporting, onde conquistou a taça dos vencedores de taças. Espaço ainda para o reconhecimento a Joaquim Ribeiro, de Vila Nova da Barquinha. Quanto a treinadores com percurso internacional, registro para as distinções a João Henriques, de Tomar, a Pepa, de Torres Novas, José Peseiro, de Corus e Vítor Manuel, de Abrantes, ele que é pai de Vítor Bruno, treinador do Futebol Clube do Porto. A AFS também homenageou o antigo árbitro internacional, Alder Dante, de Almeirim, assim como os clubes centenários União do Tomar, Sport Abrantes e Benfica, Tramagal, Sport União e Águias de Alpiarça. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, recebeu o prémio de Excelência. Registro ainda para os municípios parceiros de Excelência, que foram distinguidas com distinção para as câmaras de Almeirim, Entroncamento e Santarém. Ainda nesta gala, o Oriense foi distinguido como sócio honorário, enquanto Mário Albuquerque e o padre António Pereira receberam as insígnias de sócios de mérito. O prémio Carreira, por sua vez, foi entregue a Rui Manhoso, antigo presidente da Associação de Futebol de Santarém. Nota agora para o período de intervenções. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, falou de uma trajetória que é o reflexo das transformações da sociedade. A vossa presença em representação de uma comunidade muito mais alargada, que vive e olha o desporto com modalidade de excelência, enche-nos de alegria e motivação. É certamente por isso que os 100 anos de história da Associação de Futebol de Santarém são motivo de orgulho, desde os fundadores a todos aqueles que até aos nossos dias ajudaram a elevar esta instituição. A história do futebol no Distrito de Santarém é uma narrativa de resiliência e inovação. Desde os primórdios, com campos rudimentares, estrutura organizativa incipiente, até aos nossos dias, com instalações já avançadas e uma estrutura semi-profissional, a trajetória da AEF Santarém é o reflexo das transformações sociais e culturais que atravessaram o século XX e o início do século XXI. Uma história rica, de uma longa caminhada, com muitas gerações de atletas, árbitros, dirigentes e outros agentes desportivos. Fundada em 1924, com 5 clubes, registrou ao longo do seu historial perto de 350 clubes associados dos 21 concelhos do distrito. Atualmente temos 79 clubes em atividade, que representam 10.000 atletas federados, 200 árbitros, 1.900 dirigentes associativos inscritos. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, aqui visivelmente emocionado, a associação assinalou 100 anos de existência. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Ferreira do Zezer continua a esmagar recordes. A equipa de Mário Nelson venceu o Alcanenense por 3-2 e somou a 10ª vitória nas 10 jornadas já realizadas, num percurso sem memória no seu historial. A perseguição mais direta fica agora entregue ao Samora Correia, que bateu uma ação, isolando-se no segundo posto. Noutro dos jogos grandes, o Abrantes e Benfica travou o Fazendense. Para quarto saltou o Torres Novas, que está a realizar a melhor época dos últimos anos. Quanto ao União do Tomar, registro para o regresso às vitórias, que permite uma maior tranquilidade. Resultados da 10ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Fazendense 1, Abrantes e Benfica 1, União do Tomar 1, Salvaterrense 0, Ferreira do Zezer 3, Alcanenense 2, Samora Correia 2, Mação 0, Coruchense 5, Entroncamento Atlético Clube 0, Águias de Alpiarça 2, Amiense 2, Torres Novas 3, Glória do Ribatejo 0 e Oriense 1, Cartacho 0. Na frente continua o Ferreira do Zezer, 30 pontos, segundo Samora Correia com 25, terceiro Fazendense tem 23, quarto Torres Novas 22, quinto Alcanenense com 20, sexto Coruchense com 19, sétimo Mação com 17, oitavo Abrantes e Benfica tem 15 pontos, nono União do Tomar com 14, décimo Oriense tem 11, décimo primeiro Cartacho com 9, décimo segundo Amiense tem 7, décimo terceiro Glória do Ribatejo e ainda o Entroncamento Atlético Clube tem 5 pontos, décimo quinto Águias de Alpiarça com 4, 16º e último o Salvaterrense com 1 ponto.
Rádio Hertz. Informação. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.